8h51 e nós vamos à última participação ao vivo de hoje com a professora Aine Salviano na coluna Ouse Saber. Toda terça-feira você pode acompanhar aqui no Nova Manhã Araçatuba uma reflexão proposta pela Aine, que além de professora é jornalista e faz parte de grupos de estudo da ANJ, a Associação Nacional de Jornais. Aine Salviano, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo, Lilian, Jonathan, bom dia para todos os ouvintes. Vamos lá, Aine, com você, qual a reflexão que você propõe hoje? Marcelo, eu sempre quero fazer uma ponte entre o que sai na mídia e o que acontece no nosso dia a dia. Então hoje eu vou falar sobre um quadro novo do programa Fantástico, que se propõe a ensinar novas palavras. E no domingo, a primeira palavra foi etarismo, que é sinônimo de ageísmo. É o preconceito contra pessoas mais velhas. E atenção, eu não falei idosos, eu falei pessoas mais velhas. O mercado de trabalho tem sido muito ageísta, porque não tem recolocado pessoas com 45 anos, 40 anos. O Fantástico entrevistou uma profissional de 39 anos. Onde ela vai fazer entrevista, as pessoas já consideram que ela é velha demais para começar a trabalhar. Com 39 anos? 39. Ela não tem nem 40, ela tem 39 anos. Caramba. Então, assim, isso é muito preocupante porque a nossa realidade é outra. O Brasil, em 2050, será o 6º país com o maior número de idosos do mundo. O que significa que a gente tem pouquíssimo tempo para preparar o país para essa realidade, que é de entender que o idoso ou que a pessoa mais velha traz uma experiência consigo que, equilibrada com a força de trabalho dos mais jovens, é que dá o resultado ideal. Então a gente consegue ver isso em 2 comédias românticas que estão aí no mercado. Uma chama O Senhor Estagiário, a outra chama Os Estagiários. São homens, pessoas que... O primeiro, o senhor estagiário, ele se aposentou, decide que a vida de aposentado está muito monótona, como ele tem 70 anos, mas ele é saudável, ele volta a trabalhar. E aí ele está numa startup que vende roupas na internet. Ele tem que aprender muito de tecnologia, mas os mais novos dessa empresa têm que aprender muito com ele. Então essa dinâmica, essa química que faz com que essa empresa dê certo. E no outro caso, que chama Os Estagiários, os rapazes na faixa dos 40 anos perdem o emprego e vão estagiar no Google, que é uma empresa de tecnologia. E aí todo mundo fazendo aquele bullying contra eles, porque eles não têm o perfil, e eles mostram que na verdade a idade é um componente de equilíbrio em todos os setores da sociedade. Então, minha reflexão é essa. Todo preconceito é ruim. Todo preconceito. Contra idoso, contra negro, contra pessoas gordas, todo preconceito é ruim. Mas é justamente isso que a sociedade precisa entender. Ao invés de ter preconceito, ela precisa se preparar. O país vai precisar de um sistema de saúde que atenda essa população idosa, cada vez mais idosa. A área da educação vai precisar se preparar para oferecer cursos. Olha, a gente tem colegas de trabalho, Boris Casoy entrou na medicina veterinária com 80 anos. O curso de medicina veterinária dura 5 anos. Então, será que a gente não consegue pensar em cursos que sejam mais curtos e deem para essas pessoas mais velhas a possibilidade de recomeçar? Então, setor da saúde, setor da educação, setor da diversão, do entretenimento. Então eu tenho o turismo ganhando muito com as pessoas idosas, mas será que se eu não tiver um comércio na minha cidade que atenda esse público com uma música, eu não vou conseguir mais clientes? Então a reflexão que eu faço é que ao invés de preconceito, a gente aceite as diversidades, se prepare para fazer, por exemplo, uma cidade preparada para os idosos. Atenção, prefeito, a nossa arquitetura está preparada para os idosos, nossas ruas, nossas calçadas, nossos edifícios.
as pessoas mais velhas têm mesmo uma dificuldade maior de locomoção, precisam de ajuda em alguns setores, a rampa de acesso, o elevador, mas isso não significa que elas não estão aptas a frequentar e a circular pela cidade, pelo comércio, pelos bares, restaurantes. Então, o ageísmo, o etarismo, ele atrasa o desenvolvimento de uma sociedade. Quando eu entendo a experiência... Veja, a gente tem sociedades onde o idoso é idolatrado. Entre os orientais, entre os indígenas, essa pessoa idosa, ela é ouvida. A experiência de vida dela é suficiente para ajudar os mais novos a tomarem decisões. Então, não pode ser diferente com a gente. E aí, preciso falar só mais uma coisinha. Sim. O ageísmo, o etarismo para as mulheres, ele pesa muito mais. Porque das mulheres exige-se que elas fiquem velhas e bonitas. Então, assim, o cabelo branco, quem está vendo a gente pela internet notou, né, que eu tenho cabelo branco. O cabelo branco é um sinal para a sociedade de que essa mulher seria desleixada ou descuidada. As pessoas não entendem que isso pode ser uma opção. Então, nada contra as mulheres que pintam o cabelo, mas é natural que algumas mulheres não queiram mais pintar os cabelos. Então, nada contra homens, por exemplo, que idosos tenham relacionamentos com mulheres mais novas. Mas o inverso também é verdadeiro. A Fátima Bernardes mostrou isso no quadro do Fantástico. Ela tem um namorado de 25 anos mais novo que causa, né, uma comoção social, enquanto que o inverso não é verdadeiro. Então, o etarismo ele é ruim para homens e mulheres, mas para mulheres ele é mais cruel. Então, eu acho que é esse momento da sociedade onde a gente precisa entender que as diferenças, elas agregam, elas não devem isolar, elas devem agregar. É com os idosos que a gente deve aprender, é com a experiência dos idosos que a gente deve ajudar a tomar decisões. E essa inclusão beneficia o grupo, beneficia o conjunto. Perfeito. Muito bom. Aine, muito obrigado pela reflexão. Realmente ela é muito importante, ela é relevante nos dias atuais. Semana que vem não tem a sua coluna, porque terça-feira é feriado, mas na semana seguinte contamos com você aqui, tá bom? Sempre presente. Muito obrigada. Vamos entender o mundo com mais propriedade para tornar essa nossa convivência melhor.